Provérbios, capítulo 7. Meu filho, guarda as minhas palavras e conserva contigo os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os sobre a tábua do teu coração. Dize à sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento, chama de teu parente, e ao entendimento chama de teu parente. Para que eles possam te guardar da mulher estranha, da estranha que lisonjeia com suas palavras. Porque da janela da minha casa olhei por minhas frestas e contemplei entre os simples, discerni entre os jovens um jovem homem vazio de entendimento, passando pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde, na escuridão e trevas da noite. E eis que ele encontrou uma mulher com vestimenta de prostituta e sutil de coração. Ela é espalhafatosa e teimosa, e os seus pés não habitam em sua casa. Ora, ela está fora, ora nas ruas. Ora ela está fora, ora nas ruas. A espreita em cada esquina. Então ela o pegou e o beijou, e com a face impudente lhe disse: Tenho oferta de paz contigo. Hoje paguei os meus votos. Por isto vim ao teu encontro, à busca diligente a tua face, e te achei. Enfeita a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras esculpidas com linho fino do Egito. Perfumei minha cama para mirra, aloés e canela. Perfumei minha cama com mirra, aloés e canela. Vem, vamos nos encher de amor até amanhã. Confortemo-nos com amores, porque meu marido não está em casa. Foi fazer uma longa viagem. Levou um saquetel de dinheiro com ele e virá para casa no dia marcado. Com seu muito bom discurso, ela o fez render-se. Com lisonja de teus lábios, ela o forçou. E ele logo o segue, como o boi que vai para o matadouro, ou como o tolo para a correção dos estúpidos. Até que a flecha lhe atravesse o fígado, como um pássaro se apressa para o laço, e não sabe que é para tomar-lhe a vida. Ouve-me, pois, agora, ó vós, filhos, dai-me ouvidos, e atentai para as palavras da minha boca. Não permita que teu coração desvie para seus caminhos. Não te percas em suas veredas, porque ela humilhou muitos feridos. Sim, muitos homens fortes foram mortos por ela. A sua casa é o caminho para o inferno, que desce para as câmaras da morte. Então, gente, mais um capítulo aqui sobre a mulher, como é que eu posso chamar aqui? A mulher perdida, né? Uma mulher que está perdida, mas também esse aqui tem várias camadas. Eu acho que esses ensinamentos, fora a parte alegórica que a gente pode levar para outras camadas, não só para uma relação de homem e mulher, mas eu queria ficar nessa camada nesse momento de homem e mulher, mais imediata, mas não só aqui julgar a mulher, mas também eu quero chamar a atenção de vocês para o ensinamento que ele parte do filho, e a gente pode observar a mulher também. Então, os homens aprendem aqui e as mulheres. Por quê? Porque ele está falando: meu filho, guarda minhas palavras e conserva contigo meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Beleza, primeira coisa, sempre buscar sabedoria, colocar a sabedoria em primeiro lugar aqui no coração, junto com Deus, né? A sabedoria estava lá quando Deus criou o universo é feito em cima da lógica da sabedoria. Beleza, atar aos dedos, escrever sobre o coração, dizer à sabedoria que ela é nosso irmão, entendimento como nosso parente. Aí ele vai falar, para que possa te guardar da mulher estranha. Se você está assistindo isso e você é homem, você pode ler que é a mulher estranha, a mulher que está perdida. Se você está assistindo e você é mulher, você pode anotar como o homem estranho também, né? Aquele homem que vai querer conquistar a mulher, vai querer os prazeres carnais com ela e depois vai deixar ela perdida e desnorteada ali, sem saber nem o que aconteceu na vida dela direito durante alguns períodos ali. Então, beleza. Que lisonjeia com suas palavras. Aí aqui eu quero começar a puxar para os ensinamentos de maneira mais específica. Gente, as palavras têm muito poder, elas controlam mentes. A sociedade é controlada pelas pessoas que sabem entregar as palavras certas para a gente, né? Os políticos ali nas leis, eles colocam as palavras, eles vão manipulando essas palavras de alguma forma.
Quando vai ver, o resultado já é toda essa manipulação que a gente vive, que viveram antigamente na Grécia, em Roma, mas que a gente vive de maneira contemporânea, né? Hoje em dia a gente vive só uma réplica daquilo, né? Tanto que na época da Grécia existiam, salvo engano, eu esqueci agora o nome, os esqueci agora o nome do pessoal que utilizava as palavras para convencimento, mas até aqui eu quero chamar a atenção para essa questão das palavras, tá? Porque da janela da minha casa eu olhei para as frestas. Então aqui ele está dizendo que ele estava de um lugar em defesa, né? Observando como que acontece nas ruas. Isso é interessante, a gente observar como que acontecem as coisas. E contemplei entre os simples, discerni entre os jovens um jovem homem vazio de entendimento. Ó. Por falta do entendimento que a gente observou lá em cima, que deveria ser nosso parente, que a sabedoria deveria ser nossa irmã, esse homem que não tinha entendimento, ele foi passando pela rua como um bobo, como uma ovelha num lugar cheio de lobos, né? Porque as pessoas más, elas são lobos, onde uma pessoa sem entendimento é ovelha. Então, passando junto à esquina e seguiu o caminho da sua casa. No crepúsculo à tarde, na escuridão e nas trevas da noite. Aqui realmente dizendo que aquele homem estava ali no momento perigoso para ele, de certa forma. E eis que ele encontrou uma mulher com vestimenta de prostituta e sutil de coração. Novamente, essa questão da sutileza. Essa sutileza a gente encontra nas palavras e nas atitudes, né? Então, ela é espalhafatosa e teimosa, seus pés não habitam em sua casa. Ora ele está fora, ora nas ruas, à espreita de cada esquina. Isso aqui foi outra coisa que me chamou a atenção, porque eu digo muito que é possível conhecer as pessoas com base em suas atitudes, é possível você conhecer a pessoa com base na expressão facial dela, com base na forma que ela fala, com base na postura que ela adota. Hoje mesmo eu estava dando uma aula para duas pessoas sobre postura, né? Sobre postura no caminhar, postura no agir, sobre expressão facial. E eu citei sobre isso. Então ele vai citar aqui que a mulher, no caso essa mulher com vestimenta de prostituta e sutil de coração, essa mulher é espalhafatosa, ela é teimosa, ela não quer ouvir ninguém, ela entende, ela é cheia assim, de energia no sentido de vamos fazer, eu não quero aprender nada, eu não tenho paciência para aprender. E aí o que acontece? Devido a isso ela quer estar na rua, ela pensa que na rua é que ela vai conquistar as coisas que ela quer e conhecer as pessoas que ela quer. Enquanto as teorias modernas sobre autoconhecimento vão demonstrar que a resposta está no eu. É a gente parar realmente, olhar para si, observar o mundo, observar si, se concentrar, organizar a vibração para que ela se eleve, para que a gente tenha uma vibração mais sutil, mais sensível. E aí sim, a gente ter tato, né, tato, sensibilidade, para lidar com as situações do dia é o que vai realmente te libertar dessa roda de Sansara e do Maya, né, da ilusão. Então aqui a gente está vendo o quê? Que essa mulher é espalhafatosa e teimosa. Então essas próprias características dela já entregariam, se o rapaz tivesse entendimento, que essa mulher não era uma boa companhia. Olha só como se torna, sabe, se torna uma piada depois que você entende. A própria Bíblia está entregando para a gente, é isso que é buscar sabedoria, entregando as características das pessoas que não são as pessoas que talvez a gente queira se interagir, conviver, ou até mesmo se a gente for conviver, a gente quer conviver para resgatar essas pessoas, e não simplesmente para viver para ir até elas sem entendimento, pensando que ali é um espaço bom para a gente, e acabar sendo iludido por todas as coisas que a gente viu aqui abaixo, né? Porque aí vem a outra parte que vai ser muito importante falar isso, gente. Só que ao mesmo tempo nem todo mundo está preparado para ouvir. Vamos lá, aqui eu vou bater realmente em algo muito importante. Muita gente fez da missão de sua vida salvar outras pessoas. Como assim, Juan? A pessoa fez a missão da vida dela cuidar da mãe, cuidar do pai, cuidar da irmã. Cada um vai ter a missão da vida ali principal como cuidar de alguém. Cuidar de um filho, cuidar da sociedade, salvar o povo, tal. Eita, eu tenho que salvar, eu tenho que ser aquela pessoa que vai salvar. E aí, pessoal, isso é muito nobre, obviamente, isso é visto como muito bom, mas aqui, em poucas linhas, claro que talvez nem fosse foco de Salomão falar isso nesse momento, talvez ele diga isso em outros livros ou em outro momento, mas depois de muito estudar, eu cheguei a essa conclusão também, que uma pessoa muito sábia me mostrou em uma linha, em uma palavra.
Cara, você não tem que salvar ninguém. Por vários motivos. Porque, primeiro, porque isso é lógico. E e é lógico e espiritual. Você não precisa salvar, a pessoa precisa buscar a salvação dela. Uma coisa é uma ajuda, outra coisa é a salvação, no sentido de você sustentar, manter. Nossa, aquela pessoa é muito frágil, sou eu que tenho que proteger ela. Por quê? Porque quando você vai lá e você supre muitas necessidades de outra pessoa, você está criando nela uma dependência. Imagina que eu tenho uma filha de 18 anos, né, no exemplo, hoje em dia minha filha tem 1 ano e meio, e eu vou lá e supro todas as necessidades. Não, vamos supor que bebezinha ela já começou, né? Bebezinha, aí ela levou uma quedinha, eu vou, bebê, ela já começa a chorar, ela já diz, eita, eu caí, eu sou sensível. Aí aí eu vou lá, ela tá crescendo, aí ela levou um esbarrão, eu, eita, meu Deus, machucou. Aí, eita, ela vai criando na cabeça dela que ela é sensível, que ela não, talvez até nem consiga sozinha, e assim por diante. Beleza? Eu estou dando um exemplo com o bebê para a gente entender isso no nível de adulto, porque o que está em cima é como que está embaixo. Beleza? Maravilha. Então, se eu fizer isso com ela, eu estou criando uma dependência nela, emocional, física e outras. Isso vale para alimentação, para mantimentos. Tá, então, como pai, qual seria a forma certa? Minha filha cai, eu estou dizendo o que eu faço com minha filha, a Atena. Eu sei que ela vai ser uma mulher muito forte, porque ela não está sendo criada para ser uma pessoa fraca. Então, ó, minha filha cai, eu deixo ela cair, eu deixo ela entender por que ela caiu, eu deixo ela se levantar. Ela consegue fazer isso para aprender. Entende? Ela esbarra, doeu. Eu só olho de longe se não foi nenhum machucado grave, claro. Não tem que ir para o hospital, mas até se sair sangue dependendo. Não quebrou nada, ralou. Cara, não vai mudar nada ali eu mexer naquele momento. Entende? Ela tem que aprender por que aconteceu. Ela tem que parar e refletir. Porra, desculpa. Poxa, por que aconteceu isso aqui? Por que eu caí da cama e bati meu braço, minha cabeça? Ah, é porque eu não desci com cuidado. E ela vai aprendendo esses detalhes. A mesma coisa vale para um adulto. Se você tem um parente adulto que tem idade para trabalhar, tem idade para se desenvolver, tem idade né? Capacidade física, intelectual, enfim, para fazer isso, mas a pessoa não está fazendo e você pensa que você tem que ficar, sabe, sendo ali o colchão dela, aquela pessoa que, não vai por aqui, não é por esse caminho que você vai curar essa pessoa. Mas se você já for mais velho e a pessoa mais nova, é mais fácil você morrer e a pessoa ficar sofrendo depois. Você morrer quando tiver mais velho e a pessoa ficar sofrendo, porque você não preparou ela para ela mesma se cuidar. Então, eu entrei nisso, acho que deu para entender a lógica, né? Aqui eu estou deixando essa breve reflexão, talvez a gente converse sobre isso novamente no futuro, mas assim, isso é muito importante. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque o Salomão, ele falou isso aqui em determinado ponto. Veja, essa mulher espalhafatosa, ela virou pro cara e disse assim, ó, enfeita minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras esculpidas com linho fino do Egito, perfumei minha cama com mirra, aloés e canela, enfim, Aí, entende? Ela foi pedir para ele, em vez de ela ir trabalhar, claro que mesmo naquele tempo, as mulheres trabalhavam com certeza naquele tempo, né? Seja cuidando de casa, seja fazendo pano, seja fazendo outra coisa, mesmo com toda a questão social e política, as mulheres trabalhavam. Então, em vez de ela ir buscar essa sabedoria para ter o marido dela e o marido dela proporcionar, ou até mesmo para ela, de alguma forma, trabalhar, né? Lá, enfim, naquele tempo já existia, gente. Lavar roupa, fazer outra coisa, e aí conseguir, não, ela foi pedir a ele. Porque exatamente por essa falta de disciplina que eu já tinha demonstrado e de entendimento que ela tinha também, por ser espalhafatosa, teimosa e não ficar em casa, entende? Então tá explicado aqui por que a tampa, o homem sem entendimento, encontrou a panela, a mulher dependente dele. Se você for uma pessoa que permite que as pessoas sejam dependentes de você, você vai encontrar as pessoas que vão depender de você. Claro, na sociedade moderna que a gente vive, isso tem muitas nuances e cabe a cada um de nós meditarmos e escolhermos com quem vamos nos relacionar e onde vamos deixar as relações de dependência se manterem por interesse ou por falta de interesse, etc. Aqui eu só deixei uma breve reflexão sobre isso, espero que te ajude, tá?